Gravação iniciada. Obrigado. Vamos retomar, então, os julgamentos dos processos nesta sessão do dia 25/6, parte da manhã. Começando agora os processos pautados para o dia de hoje, que vão dos itens 201 a 389. São vários lotes de repetitivo. Haverá uma única sustentação oral do processo 222 a 230, que também faz parte do paradigma com os respectivos lotes. Então, vamos iniciar com o processo número 201, é um paradigma, final 2014-56, Itapoá Supermercado, Conselheiro Pedro. Os processos do lote vão dos itens 202 a 210. Com a palavra, o relator, Pedro. Obrigado, presidente. Processo na pasta. Não sei se é Itapuã. Itapoá. Itapoá que fala mesmo? Os paranaenses aí conhecem. É que eu lembrei daquela música lá, Queiro de Itapuã. E é Bahia. É Bahia, né? Tá. Bom, ali tem o PDF, tem o voto e o resumo, né? Vocês podem ver que é um caso de crédito, tá? Eu já estou acompanhando a minuta do voto no mérito aqui. O trâmite do processo é simples, recurso voluntário, DRJ, manifestação de conformidade, despacho decisório eletrônico. A DRJ negou o provimento da manifestação de conformidade. Então, o contribuinte entrou com perda comp lá em julho de 2013, entende que tem crédito de PIS em razão de pagamento indevido, pretende compensar esse crédito. O despacho decisório não homologou a compensação, sobre a justificativa de que foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível. Na manifestação de conformidade, o contribuinte alega que tem o crédito, juntou os seguintes documentos: cópias da DCTF, referente a dezembro de 2012, cópia dos DARFs, dezembro de 2012, e cópia de demonstrativo consolidado, referente a período de janeiro a dezembro de 2012. A DRJ foi publicada com essa ementa que eu reproduzo aqui no relatório. Diz que entende que o contribuinte não comprovou, nega provimento. E a DRJ, nesse caso, esbarra naquele conceito mais formalista a respeito da DCTF. Não, se bem que não, ele fala que se alegou erro na DCTF, você tem que comprovar, tem que apresentar documento idôneo para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos. E em recurso voluntário, o contribuinte vem e reforça os argumentos apresentados anteriormente. Esse é o relatório, presidente. Ok. Pode passar para o voto? Vamos lá. Com relação ao relatório ainda, mas que é importante para o voto aqui, né, o contribuinte ele traz uma série de alegações
com relação a dispositivos legais, né, são vários, e aí eu coloco aqui no voto, tá, um dos últimos parágrafos ali, na segunda folha, né, e eu analisei todas essas normas apontadas pelo contribuinte, né, são artigos da IN 1110 de 2010, parecer normativo COSIT 2, 2015, artigos da IN, aqui eu repeti, da IN 1110, repeti aqui, não, então é isso, artigos da IN 1110 de 2010 e o parecer normativo COSIT 2. Só que são normas que não interferem no mérito principal, né? Então, elas são oblíquas ao principal. O que realmente importa, que é a certeza e liquidez do crédito, o contribuinte não descreve, não traz documentos que comprovam, e nesse caso, nem início de prova parece que surgiu, porque você trazer DCTF, cópia do DARF na manifestação de conformidade, não é o início de prova, né? Não configura o início de prova para que a gente busque ou anule o despacho decisório nesse sentido. Vocês podem olhar, se vocês quiserem, manifestação de conformidade ou recurso contrário, vocês vão ver que realmente falta aqui descrição e prova. O recurso voluntário é folha 135 e a manifestação de conformidade folha 81. Então, o voto é para negar provimento, por falta de prova. Ok. Elcio? Eu estou olhando aqui a decisão da DRJ, ela atestou que o contribuinte entregou a DCTF retificadora antes do despacho decisório. Mas ela alega que ela mostra uma tela lá do sistema da Receita, mostrando que o cruzamento foi feito antes da entrega da DCTF retificadora, mas o despacho decisório realmente foi feito depois da retificação da DCTF e foi ignorada. Então, naquela mesma linha que nós votamos ontem, eu vou votar no sentido de dar parcial provimento para que novo despacho decisório seja prolatado, em razão da existência de retificadora apresentada antes do despacho decisório. Perdão. Elcio, mas isso não está na alegação do contribuinte, né? O recurso dele é só isso, Pedro. É só isso? É só isso. Que não... Aqui, ó, quer ver, eu estou até com o recurso dele aberto aqui, ó. Ele cita aqui o artigo 9º da Instrução Normativa 1110 da Receita, e fala, ó, a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originalmente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos. A defesa dele está toda centrada nesse artigo. Tá, mas eu tinha entendido que tinha sido analisado o despacho decisório e tinha considerado a retificadora já. Não, considerou não. Não. Inclusive, a DRJ faz, a DRJ atesta esse fato, mas ela mostra uma tela da Receita que o cruzamento foi feito antes da retificadora, mas isso não interessa. O que interessa é que a retificadora foi entregue antes do despacho decisório. Agora, tem uma coisa que desfavorece o contribuinte, que ele trouxe aqui cópia só do recibo de transmissão da DCTF retificadora, mas não tem a do período desse processo, provavelmente é dos outros, né? Que são repetitivos. Mas a própria DRJ atesta que realmente foi entrega da retificadora. Então, eu caí nesse argumento da DRJ aí de que... Como é que ela fala? De que no sistema, né? Aqui, ó, pra você ver, ó. O despacho decisório se deu em 21/2/2014. A retificadora em 27/12/2013. Você vê que 2 meses antes. Posso Mas falar? Ótimo.
Eu sabia que o Elcio ia trazer essa alegação, mas o problema é que é um lote de repetitivos. Eu estava olhando os repetitivos aí, essa questão não se repete, não. Tem DCTF retificador ali, que foi posterior ao despacho decisório. Pois é, mas aí é o problema de formação do lote, né? Que não compete a nós, né? Pois é. Você trabalhava também como triagem repetitivo, e na minha triagem eu não fazia essa distinção, não. Mas era questão de prova mesmo. Para manter coerência, né? Como eu sempre botei dessa forma. Eu também mantenho, Elcio. Você me desculpa, eu entrei nesse argumento da DRJ que ela consultou esse sistema e parece que não estava valendo a DCTF retificadora. É o que a DRJ fala, não é? Não, pois é, mas não... Algo assim. Então deixa eu ver aqui, Bi, já que você está falando, deixa eu ver melhor aqui. Só um minuto. O que eu entendi é que a DCTF retificadora dele não deu certo. Ele não, de fato, não fez a retificadora. A retificadora foi dia 27/12/2013. O cruzamento da Receita foi 19/10/2013. Mas isso não... porque o cruzamento da Receita foi feito antes, não tá. Depois, não. Foi ela que demorou para... Ela antecipou o cruzamento. Mas nesses casos aí, ele é intimado a retificar, né? Ou retificar o PERDECOMP, ou retificar a DCTF. Ele retificou espontaneamente a DCTF. Foi dado um prazo de 45 dias para retificar, até a intimação aí, que ele foi intimado a fazer a retificação. Ele retificou depois de 60 dias, até tinha passado esse prazo. Não, eu altero meu voto, até porque eu tenho outros votos nesse sentido. Tive ontem e acho que tem até hoje. Obrigado pela observação, doutor Elcio. Eu altero meu voto, presidente. Porque o despacho decisório tem que analisar a retificadora. Tá, só para me situar, eu estava fazendo as anotações. Antes da aprovação do despacho decisório, houve a retificação da DCTF e ela não foi utilizada na análise, é isso? Exatamente. Ok. Então, Pedro, você está alterando para dar... O presidente, não sei se você chegou a ouvir a questão, esse é um lote de repetitivo. Sim. Essa questão não se repete nos repetitivos. Mas aí é que... Vai caber embargos, né? Isso, no julgamento a gente se detém só aos fatos que constam do paradigma, né? Eu cheguei a fazer também, no início dos lotes repetitivos, eu fazia, e aí quando eu via despachos decisórios diferentes ou situações diferentes de impugnação, manifestação de inconformidade, eu opinava por não formação do lote. Eu acho que é algo que tem que ser olhado sim, quando envolve datas, né? Eu acho que até tem que alertar o pessoal do repetitivo que quando eu trabalhava lá, essa questão não era analisada, não. Sim. Em relação à retificação do DCTF. Mas é importante porque é uma situação que gera muito mais trabalho e tira a eficiência do julgamento por causa dos embargos que acabam acontecendo nos processos do lote repetitivo, de tal forma que você não consegue mais manter o lote, porque alguns processos repetitivos são embargados, outros não. Então, ou seja, acaba por desfazendo todo aquele trabalho de formação de lote, de fato. Pedro, está alterando o voto? Imagino que deve ficar parcial provimento, com os retornos dos autos da unidade preparadora. Presidente. Aqui, certo? Presidente. Sim. Conselheiro Elcio aparentemente caiu do sistema. Tá cinza. Tá cinza, Elcio caiu. Sim. E, presidente, tem alguém aqui não identificado. Pode ser. Posso expulsar, presidente? Consulta no privado, faz favor, Laércio. Pede que fui eu, o presidente, que pediu para consultar.
Alguém... eu vou expulsar, é o termo que está aqui, né, o Elcio, para ele saber que ele caiu. Presidente, a pessoa não se identificou, então também estou expulsando, tá? Autorizado? Sim. Nós não conseguimos colocar senha. Eu entrei e não consegui colocar senha de acesso e também... É o Elcio, gente. Essa pessoa é o Elcio. Ele mandou aqui agora. O diretor. Era o Elcio, tá. Aí, vai. Desculpa, Elcio, eu autorizei o chute. Pois é, tá desculpado. É porque o Elcio, acho que não deu tempo de você ver, o Laércio pediu a identificação, mas tudo bem. Pedro, nós estávamos vendo a redação do voto, eu peguei a que nós fizemos ontem, não sei se é isso mesmo. É a mesma. É isso mesmo, então eu vou ler como se fosse sua, você, qualquer coisa, me alerta. Então, o conselheiro Pedro está propondo dar parcial provimento ao recurso voluntário com retorno dos autos à unidade preparadora para que se considere a DCTF retificadora e reanalise o direito creditório sem prejuízo de intimar o contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários. Então, esse é o voto. Elcio? Acompanho. Leonardo Andrade? Acompanho. Leonardo Macedo? Acompanho. Marcos? Essa questão já foi debatida ontem, né? Eu até dei uma olhada no parecer normativo número 2, lá de 2015, né, para ver se eu evoluía nessa questão, né? Mas, realmente, meu entendimento é que a DCTF é necessária, mas não é suficiente. Ele tem que apresentar a documentação comprobatória, ainda mais nessa fase processual, né? Então, não tem nenhuma documentação comprobatória, não comprova o direito creditório, eu divirjo para negar provimento. Ok, obrigado. Laércio? Com o relator. Márcio? Presidente, eu também vou seguir a coerência do caso de ontem, que inclusive foi de minha relatoria. Então, nessa fase processual, também entendo que teria que ter a prova. Vou amadurecer ainda a questão, mas por hora eu estou negando provimento. Perfeito. Então, o item 201 da pauta ficou por maioria de votos. Dar parcial provimento ao recurso voluntário, com retorno dos autos à unidade jurídica para analisar a DCTF retificadora, sem prejuízo em intimar o contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários. Vencidos conselheiros Marcos Antônio Borges e Márcio Robson Costa. Decisão desse processo é aplicada ao lote repetitivo do 202 a 210. Próximo processo, então, é o 211, laticínio São João, também lote de paradigma. Paradigma com lote de repetitivo. Os repetitivos 212 a 221. Conselheiro Pedro, com a palavra. Presidente, obrigado. Esse caso também é de crédito. O trâmite também é simples. Despacho decisório. Manifestação de conformidade, DRJ, que julgou improcedente, e recurso voluntário. Se vocês puderem abrir o resumo. Olha que barulho é esse? Será que é do meu computador? É meu celular recebendo mensagem, vou passar por isso. Tá bom. Porque eu estou no celular. Tranquilo. Se vocês puderem abrir, então, as minutas, o resumo e o mérito, né? No resumo lá, então, eu trago as folhas, o despacho decisório eletrônico, o DRJ julgou improcedente,
DRJ Minas Gerais, falta de prova. Aí o contribuinte trata das compensações, entende que tem direito, pede a suspensão da exigibilidade, pede que o crédito seja corrigido na taxa Selic. E alega que a compensação retificada da com-retificadora apresentada não foi analisada. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Voto do mérito. Então, o pedido é uma PERDECOMP, pagamento indevido, for maior. Deixa eu ver aqui o voto. Bom, presidente, então o relatório é esse. O contribuinte entende que tem um crédito, o DRJ negou. E aí o contribuinte reforça as argumentações em recurso voluntário. Aí eu tô um pouco devagar, um pouco travado aqui, porque eu tô vendo se tem essa questão da DCTF retificadora, né? CDRJ, se o despacho decisório analisou... Eu já olhei aqui, Pedro, não já, tem DCTF retificadora, não. Esse caso é diferente. Não tem, né? Pedro, Oi. até uma observação, a própria recorrente confessa na peça recursal que não fez a retificação das DCTFs. Ah, tá, que bom. Obrigado, Toledo. Esse é total ausência de prova mesmo. Ela alega que entendia que pelo fato de ter feito o DACOM retificador, ela não precisaria fazer a DCTF retificador. Então é isso mesmo, porque esse processo eu estou achando estranho, que eu estou até olhando em outras pastas aqui, que eu não grifei nada. Normalmente eu sempre grifo o ponto específico, né, da matéria e tal. Esse aqui eu não grifei nada, eu acho que é porque não tem... Você nem sabe que crédito que ele está pedindo, o que é. Então é negar provimento. O relatório e o voto é esse, presidente. Oi? Não estou ouvindo, Paulo. Paulo, não estou ouvindo. Sim. Com o auxílio dos colegas, já deu para ter bastante conhecimento do escopo do processo, sim, e da defesa. Podemos ir para a votação. Conselheiro Elcio. Acompanho. Leonardo Andrade. Acompanho o relator, presidente. Leonardo Macedo. O relator. Marcos. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. O relator, presidente. Eu também. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidades de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 211, processo da Laticínio São João, é um paradigma. Então, este resultado é atribuído aos processos repetitivos dos itens 212 a 221. Vamos agora para o item 222, Metropolitan Life. Também do conselheiro Pedro, também paradigma, um lote de 223 a 230, este haverá sustentação oral, existe vídeo gravado. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Bom, então,
Iniciando o relatório. Da mesma forma, as minutas do resumo e do voto estão na pasta. E essa questão, para simplificar bem o relatório aqui, é a questão da DCTF retificadora, que o despacho decisório não analisou original quando já existia retificadora. E a defesa aponta bastante nesse sentido aí. Então, só para falar do crédito seria de COFINS, né? Pagamento indevido, pedido é PERDECOMP. O despacho decisório homologou parcialmente. E o trâmite é simples, é recurso voluntário, DRJ, manifestação, despacho decisório. A DRJ julgou improcedente. Esse é o relatório, presidente. Vamos ouvir então o vídeo gravado de tempo. Tivemos uma sustentação oral que, a princípio, com a ajuda do apoio, foi nos informado que o áudio estava baixo. Testamos e foi confirmado que mesmo que a gravação, o volume seja baixo, todos os conselheiros confirmaram que assistiram e ouviram toda a sustentação oral. Então, durante a sustentação oral, caso não haja o áudio, por favor me comunique, eu interrompo, a gente retorna. Todos coloquem o microfone... Coloque o microfone mudo. Prezados conselheiros, bom dia. Espero que estejam todos bem. A sustentação oral de hoje, ela faz referência a 9 processos administrativos que estão em pauta perante essa turma jogadora, todos em nome da Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada, sendo que desses 9 casos, um deles é de relatoria do conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e 8 deles são de relatoria do conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira. O objeto desses processos administrativos é o mesmo, todos eles fazem referência a declarações de compensação de créditos decorrentes de pagamento a maior de COFINS. O que difere os processos administrativos é tão somente o período a que esses créditos se referem, são diversos meses do ano de 2006. E, originalmente, essas declarações de compensação não foram homologadas pelo fato de que as DCTFs indicavam o mesmo valor de débito que foi recolhido por meio de DARF. O ponto é que esses despachos eletrônicos foram emitidos sem considerar as DCTFs retificadoras apresentadas pela recorrente. Isso foi devidamente arguido em sede de manifestação de inconformidade. No entanto, as decisões recorridas, embora tenham considerado a existência e validade dessas DCTFs retificadoras que foram apresentadas antes das declarações de compensação, como não poderia deixar de ser, elas mantiveram a não homologação das compensações e os despachos decisórios como eles foram proferidos, com base no entendimento de que determinados valores declarados a título de débito suspenso pela recorrente nas DCTFs deveria ser considerada para a composição do valor do débito que seria utilizado para a identificação da existência ou não de pagamento a maior nesses períodos. Nesse contexto, é clara a alteração do critério jurídico de julgamento aqui utilizado pelas decisões recorridas, especialmente se considerado o fato de que, caso o argumento das autoridades julgadoras seja acolhido, ele leva à hipótese de não declaração de compensação e não de não homologação. Ou seja, o argumento utilizado pelas autoridades julgadoras, com o devido respeito, ele é um argumento que enseja o reconhecimento da não declaração de compensação e não a não homologação. Isso é um ponto que deixa muito clara a alteração do critério jurídico utilizado no julgamento em relação ao despacho decisório. Dessa forma,
A recorrente entende que houve uma evidente afronta aos princípios da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório, de modo que deveria ser declarada a nulidade dessas decisões recorridas de primeira instância administrativa. No entanto, a recorrente está tão segura do seu direito a esses créditos no mérito que também requereu que essa questão fosse superada na hipótese dos conselheiros entenderem que deve ser dado provimento aos recursos no mérito, com base no artigo 59, parágrafo 3º do Decreto 70.235. No mérito, então, a recorrente demonstrou caso a caso a composição desses valores dos débitos. Em resumo, os débitos que foram declarados pela recorrente em DCTF, eles eram compostos pela COFINS efetivamente devida nos períodos e por uma parcela dos débitos declarados em suspensão. Esses débitos declarados em suspensão fazem referência a débitos que foram objeto de um mandado de segurança, impetrado em 1999, e cujo objeto era obter o reconhecimento do direito líquido e certo da recorrente de recolher COFINS com base no faturamento, ou seja, com base nos exatos termos da Lei Complementar 70 de 91. É importante ressaltar sobre esse mandado de segurança que todas as suas decisões, desde a sua impetração, foram favoráveis à recorrente, de modo que desde a sentença até o trânsito em julgado, as decisões sempre garantiram o direito da recorrente recolher COFINS com base no faturamento, e, além disso, havia depósito judicial nesses autos desde o seu princípio também. Dessa forma, a recorrente entende que, tendo em vista a suspensão da exigibilidade desses créditos tributários desde o início da ação judicial, não haveria que se falar na inclusão desses débitos em suspensão na composição do valor total dos débitos considerados para fins de apuração do pagamento a maior. Além de prescindir de compatibilidade lógica, a suspensão da exigibilidade faz com que esse raciocínio adotado pela decisão recorrida não seja coerente com o ordenamento jurídico vigente. Por fim, subsidiariamente, claro, e ainda que não se reconheça a possibilidade de acolhimento da legitimidade desses créditos em relação ao mérito, conforme já exposto, a recorrente demonstrou, a título de argumentação, que é possível o reconhecimento da possibilidade de utilização de créditos antes do trânsito em julgado da ação judicial correlata. E aqui é importante destacar que a recorrente não entende que esses créditos foram utilizados. Os créditos referentes ao mandado de segurança foram declarados de forma separada na DCTF. E isso é toda a demonstração necessária de que esse pagamento a maior não tem qualquer relação com o valor desses débitos declarados a título de suspensão. Mas, se as autoridades julgadoras entenderem de forma diversa, é importante destacar que, sim, é possível compensar débitos anteriormente ao trânsito em julgado, o que, embora pareça contraditório com a disposição do artigo 170-A do Código Tributário Nacional que veda essa compensação, advém de um raciocínio no sentido de que o Código Tributário Nacional foi instituído antes das figuras da repercussão geral e dos recursos repetitivos. Então, faz sentido que, à época da edição do Código Tributário Nacional, esse dispositivo fosse implementado para fins de proteção do próprio texto legal. No entanto, a interpretação da intenção do legislador posteriormente à edição do Código Tributário Nacional tem que ser revista no sentido de que se protejam as decisões vinculantes dos tribunais superiores. E esse raciocínio foi baseado no acórdão número 3402-005-025 desse tribunal, um acórdão brilhante, diga-se de passagem, e que deve ser acolhido, nesse caso, subsidiariamente. Dessa forma, não vou mais tomar o tempo dos ilustres julgadores e só ressaltar que a recorrente, portanto, requer que, no mérito, seja dado provimento ao recurso para que os créditos sejam admitidos a título de pagamento a maior, subsidiariamente, que seja admitida a possibilidade de compensação de créditos antes do trânsito em julgado da ação correlata e, alternativa e sucessivamente, que seja declarada a nulidade da decisão recorrida. Essa é a exposição de hoje e obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês. Um bom dia. Ok, todos ouviram? Sim. 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 Ok. Sim.
Obrigado. Pode passar para o voto, relator. Sim, presidente. De fato, a primeira análise do crédito foi apresentada no despacho decisório eletrônico de folha 62, que reconheceu parcialmente os créditos em razão da insuficiência de crédito para a homologação integral da compensação, né? Manifestação de conformidade, o contribuinte explica a origem do seu crédito, né, e comprova que apresentou o DCTF retificadora antes de ser emitido o despacho decisório eletrônico, e que este analisou a DCTF original somente, né? Então, de fato, seguindo a coerência dos nossos demais votos, a DCTF retificadora substitui integralmente a original, e é ela que deveria ter sido analisada. Então, o voto é para dar parcial provimento para o recurso voluntário, para que no novo despacho decisório seja proferido, considerando a DCTF retificadora. Ok. Conselheiro Elcio. E nesse caso aqui, as alegações do representante da empresa aí, corretíssimas. A DRJ, porque o despacho decisório não tinha crédito suficiente, não entrou no mérito. E a DRJ invadiu, foi na questão da ação judicial. Só que a ação judicial realmente tem depósito, eu verifiquei aqui, quer dizer, suspende a exigibilidade, então ele declarou na retificadora certinho. Estava tudo perfeito lá. Então, assim, esse, inclusive, é até mais robusto que os demais. Então, eu acompanho o relator. Obrigado. Leonardo Andrade. Acompanho o relator. Macedo. Acompanho o relator. Marcos. A DRJ considera que a origem do direito creditório ali seria ação judicial não transitada em julgado, né? Aí, nesse caso, o procedimento estaria incorreto, né? Que entrou como de pagamento indevido, né? Mas ali, olhando a manifestação dele, ele disse que esses valores aí da ação judicial não estariam incluídos ali no direito que ele pleiteia, né? Que estaria suspenso, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que seja só a questão do pagamento indevido, né, eu mantenho o entendimento ali, porque não tem as provas ali, né, que comprovariam essa reapuração da base de cálculo. Né? Então, eu divirjo nesse caso. Okay, obrigado. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Estou acompanhando a divergência, presidente. Seguindo a mesma linha que eu tinha votado antes. Certo, eu também acompanho o relator. Então, por maioria de votos, deu-se parcial provimento ao recurso voluntário, com o retorno dos autos à unidade preparadora para que se considere a DCTF retificadora e reanalise o direito creditório sem prejuízo de intimar o contribuinte a complementar os documentos que a autoridade julgar necessário. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges e Márcio Roberto Costa, que negaram o provimento. Essa decisão do paradigma, item 222, ela é estendida aos itens 223 a 230, que são os processos do lote. Próximo, item 231, ticket segue corretora de seguros, também paradigma e processos repetitivos do lote, itens 232 a 298. Com a palavra o relator. Vou colocar o fone aqui, porque estão fazendo uma obra aqui perto e o fone acho que capta menos barulho, né? Não está atrapalhando em nada até agora. Não? Não, também não notei nada. Bom, se ouvir barulho aí, então me avisa que eu coloco o fone, por favor. Obrigado, gente. Vamos lá. Ticket segue. No mesmo caso, crédito e questão de prova. Né?
Só que nesse caso aqui, bom, vamos lá, com relação ao trâmite, né? Despacho decisório eletrônico, folhas 28, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, que foi julgado improcedente na DRJ, Minas Gerais. O contribuinte apresentou recurso voluntário, tá? O pedido é per decomp. Pagamento indevido. Isso. Em recurso voluntário, o contribuinte reforça os argumentos da manifestação de inconformidade. Aí, o contribuinte, qual que é a questão principal aqui? Ele alega que pagou valores correspondentes ao ISS na base de cálculo de PIS e COFINS, né? E que o ISS não pode ser incluído na base de cálculo de PIS e COFINS. Né? Mas ele alega e não comprova, né? Alegação desacompanhada de rastreabilidade, como diz o conselheiro Márcio. Esse é o relatório, presidente. Eu vou ver se eu tenho alguma anotação pessoal aqui. Deixa eu ver rapidinho. Pode passar para o voto? Pode. Vamos ver se o Elcio... Elcio está ouvindo? Parece que travou. Não, estou ouvindo. Está ouvindo? Ok. Porque quando aparece o sinal cinza, normalmente caiu, mas se está ouvindo, ótimo. Com a palavra para o voto. Obrigado, presidente. Então, ele... Não, o voto já foi dado, não? Não. Ah, não, tá. Tá. Ele alega que o ISS não integra o conceito de faturamento, né? Agora, independentemente da exclusão não do ISS da base de cálculo de PIS e COFINS, e aqui no meu voto eu não estou negando o direito, porque eu não estou nem entrando no direito, né? O que ocorre aqui é anterior. Não existe o início de prova, o contribuinte não faz o cruzamento das informações, não traz documento, olha, recolhi tanto de ISS na base de cálculo de PIS e COFINS e tá aqui os documentos. Então, falta certeza e liquidez, o voto é para negar provimento, presidente. Ok. Conselheiro Elcio? Essa questão da inclusão do ISS na base de cálculo, ela está sendo debatida no Supremo. Já foi reconhecida a repercussão geral, mas ainda não tem decisão definitiva. Sim. Só que tem uma decisão do STJ em recurso repetitivo e que fala que o ISS não pode ser excluído da base de cálculo. Então, no direito mesmo, independente de ter prova ou não, ele não tem o direito. Inclusive, se você quiser citar esse repetitivo do STJ, Pedro, eu tenho um número aqui. Ó. Pode falar. Não, eu não, já perdi aqui a tela aqui. Tá. A luz caiu, né? Mas, assim, então eu acompanho o relator. Obrigado, Elcio. Ok. Leonardo Andrade. Você não adentrou no mérito, né, conselheiro Pedro? Tá pela falta de prova, realmente, né? Presidente. Mas eu posso citar o repetitivo. Né? Falar, olha, e ainda, se fosse entrar no mérito, teria que se observar o repetitivo. Pode ser? De minha parte, ok. E você, Toledo, tem problema? É uma matéria controvertida, né, conselheiro? Mas como nós somos obrigados, por força de regimento, a seguir as decisões de repetitivo adotadas pelo STJ, eu não vejo problema. Só citar, né? Só citar. Tá. Acompanhou, né, Leonardo? Foi isso? Acompanhei o relator, presidente. Leonardo
Macedo. Também, presidente. Estou acompanhando. Marcos. Eu até entraria no mérito ali e negaria, né, pelo fato de ter essa decisão repetitiva e também pela falta de provas. Eu acompanho o relator. Ok, Laércio. Relator. Márcio. Acompanho o relator, presidente. E Pedro, acho que é o recurso especial 1764-834. Ok. Acompanhou, né? 1764. Eu já tinha fechado aqui. Já? 1764-834. 834, obrigado. Acompanhou, né, Márcio? Estou acompanhando. Tá, eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Decisão essa do item 231, paradigma, que se estende aos itens 232 a 298 do lote de repetitivos. Quase que acaba a pauta. Não. Deu vários, né? Faltam quase 100 processos para amanhã. É que tem os lotes repetitivos. O próximo, conselheiro Márcio Costa, empresa Vica, ou Ica do Brasil, itens 299 a 307, mas não sei se são idênticos. Com a palavra ao relator. Ok, presidente, deixa eu só abrir os processos aqui, por gentileza. Sim. Eu vou me ausentar por 2 minutinhos, mas eu estou escutando. Sim, perfeito. Vamos lá. Senhores conselheiros, os processos finais 2008-68, 39, 16 e 01 são iguais. Repete, por favor, Márcio. Finais 2008-68, 39, 16 e 01. São iguais. São iguais. Tá. Tá? Então, em síntese, o relatório trata da não homologação de pedido de compensação declarada pelo contribuinte porque não foi localizado o DARF que conteria o crédito apresentado para compensação. Na manifestação de inconformidade, simplesmente requereu a revisão do PERDCOMP e não constatou nos autos qualquer esclarecimento complementar ou documentação a respeito da indicação dos DARF supostamente inexistente e, por essa razão, a DRJ não conheceu da manifestação apresentada. No recurso voluntário, a pedido de nulidade do acórdão sem apresentar os motivos para o tal feito. É esse o relatório, presidente. Ok. Pode passar para o voto. Só um minuto. Ok. Lento aqui para abrir. Então vamos lá. Bom, mas vou também sintetizar o meu voto. Diante do que foi relatado, não cabe o conhecimento do recurso, posto que não há mérito a ser julgado. Não foi apontado qualquer motivo para que esse julgador analisasse eventual possibilidade de reforma, já que o pedido de nulidade não está fundamentado.
não fala o porquê do acórdão é nulo, bem como não há novas provas juntadas aos autos. Então, nesses termos, eu não conheço do recurso voluntário, presidente. Não sei se seria não conhecer, porque o recurso atende requisitos de admissibilidade, né? Eu coloco a dúvida se não seria o caso tão somente de negar-lhe provimento, mas podemos ouvir os colegas. Eu encaminho no sentido de negar. Negar conhecimento. O Negar relator provimento. Negar provimento. Ele negar provimento? Ok. Por que eu não entendi, não ficou muito claro para mim. O porquê que seria não conhecimento e não provimento? Porque ele não atacou os fundamentos da decisão recorrida, né? Então aí que tá. Essa é uma linha tênue da questão da dialeticidade, que deve é como o relator conduz, porque nós já julgamos alguns casos como não conhecendo, né, em turma, e em outros negando provimento. Eu vejo se o caso, se o relator começa a explorar alguns argumentos do recurso voluntário, ele está entrando no mérito, sim, para poder refutá-los. Mas eu, particularmente, fazer uma leitura rápida, eu não me oponho, mas eu seria pelo não conhecimento. Tem uma questão aqui que ele pede a nulidade da decisão da DRJ, né? Então, quer dizer, existe ele ataca o mérito, né? Assim, ainda que seja um preliminar, né? Ele faz o pedido. Então, pelo modo de vista, seria legal. Só o fato dele suscitar a nulidade do acórdão já é algo a ser conhecendo. O recurso sendo admitido de se enfrentar, mesmo sendo preliminar, seria pelo não provimento do recurso. Eu entendo isso também. Bem lembrado, Elcio. Ok, eu faço o ajuste no dispositivo, presidente. Ok. Para negar provimento. Tá certo. Elcio, então, tu está acompanhando o relator? Acompanho. Leonardo Andrade? Vou acompanhar o relator também, presidente. Toledo? Não, acompanhando, presidente. Toledo já foi, é o Macedo. Eu olhei para você e falei Toledo. Não tem problema. Pedro? Acompanho. Marcos? Acompanho. Laércio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Itens. Agora vou falar em termos. Aí, presidente, os próximos. Não, peraí, ok. É o item 299, 300, 301 e 302, que corresponde aos finais 2008-39, 2008-16, 2008-68 e 2008-01. Perfeito. Ok. Então, esses anotados. Então, imagino que o próximo seja o 303, final 2008-15. 2008-15 e 2008-29 também são iguais. Ok. Esses dois tratam de retificação de DCTF. Vamos lá. Então, trata-se de não homologação de declaração de compensação transmitida eletronicamente com base em suposto crédito de contribuição de COFINS oriundo de pagamento indevido ou a maior. O despacho decisório fundamentou a inexistência de crédito, visto que a DCTF somente foi retificada após a decisão. A DRJ julgou improcedente as manifestações de inconformidade por ausência de provas. O recurso voluntário argumenta que o acórdão deve ser reformado, sem acrescentar provas. Esse é o relatório, presidente. Pode passar para o voto. Pedro, está escutando? Tá. Ok. Pode
entendo que é inerente à análise das declarações de compensação a verificação da existência de provas suficiente e necessária para a comprovação do direito creditório pleiteado, em especial nos casos em que o direito creditório pleiteado decorre do reconhecimento de equívoco na informação, em DCTF, do valor do tributo objeto de pagamento indevido. O mínimo que se reclama é que aquele que alega erro demonstre com a apresentação da escrituração contábil fiscal e seus documentos de suporte qual a apuração correta. Esses termos, nego provimento. É como eu voto, presidente. Obrigado. Elcio? Nesse caso aqui, a retificadora foi entregue depois do despacho decisório e o contribuinte aqui do recurso voluntário só alega, né, que cometeu um erro e pronto. Então, eu acompanho o relator. Perfeito. Ok. Leonardo Andrade? Acompanho o relator. Macedo? Acompanho, depois do despacho decisório, aí é diferente, né? Pedro? Com o relator. Marcos? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então por... Eu também acompanho o relator. O Laércio. Obrigado. Esquece de mim. Não te deixa para trás. Não deixarei. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. É decisão do item que se estende ao item 303 e 304. Próximo, conselheiro. Próximo são os finais 2009-97, 2009-74, 2009-42. São iguais? Então, a única diferença, eu distingui dos dois anteriores pelo simples fato, e é singelo mesmo, ambos retificaram, trata-se de retificação de DCTF, só que nesses casos aqui, ele trouxe um documento a mais, que foi o livro razão. Só que, então eu vou seguir no relatório, mas essa foi a diferença de eu ter feito essa distinção. Trata-se de não homologação... Qual que você vai ler? Desculpa? Você está lendo qual, mas... Não, eu estou fazendo um resumo para sintetizar o que trata os três processos. Ok? Vou sintetizar o que trata dos três processos, que é retificação de DCTF, igual aos outros dois, só que a única diferença, como eu já apontei, é que nesses três, o contribuinte trouxe como prova o livro razão da conta COFINS a pagar, tá? Porque, falando do livro razão, não é da apuração toda, foi apenas o livro razão da COFINS a pagar. Eu vou seguir lendo o relatório. Trata-se de não homologação de declaração de compensação transmitida eletronicamente com base em suposto crédito de contribuição de COFINS, oriundo de pagamento indevido a maior. O despacho decisório fundamentou a inexistência de crédito, visto que a DCTF somente foi retificada após a decisão. A DRJ julgou improcedentes as manifestações de inconformidade por ausência e insuficiência de prova. O recurso voluntário argumenta que o acórdão deve ser reformado, acrescentando como prova o livro razão apenas como a conta de COFINS a pagar, conforme eu já tinha sinalizado antes de começar a síntese do relatório. É o relatório, presidente? Pode passar para o voto. Ok. Aos casos em que foi apresentado apenas cópia do razão contábil, entendo que tal movimentação analítica apenas demonstra dados cronológicos das transações registradas, essencialmente ilustrando os pagamentos efetuados e não esclarecem a natureza do erro do recolhimento. Se eventualmente teria ocorrido omissões na apuração que resultou no valor devido de COFINS declarado na DCTF, ativa à época do despacho decisório, da análise dos registros da conta COFINS a pagar, não há, contudo, como saber por qual razão o valor devido de COFINS foi reduzido em contraste ao valor devido regularmente constituído.
pois não constam dos autos documentos de suporte à escrituração contábil. Diante exposto, nego o provimento. Presidente, é como eu voto, e só enfatizo que o único documento trago para esse processo aqui foi o livro razão da conta de COFINS a pagar. Então, não há como aferir apenas por essa demonstração contábil, através de apenas de uma conta, né, o erro, o equívoco por parte da recorrente. Ok. Conselheiro Elcio. Acompanhe o relator. Leonardo Andrade. Só um minuto, presidente. Sim. Acompanho. Macedo. Acompanho. Pedro. Acompanho. Marcos. Está bem detalhado ali a análise da documentação que foi juntada. Eu acompanho o relator. Laércio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, nos processos 305, itens 305, 306 e 307, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, podemos fazer uma pausa de 5 minutos? Sim, podemos. Por favor, apoio. Eu interrompo a gravação para um intervalo.